Eu vou tentar fazer esses vídeos o mais curto possível nessas análises, para falar de cada um dos candidatos, tudo aquilo que eu consegui captar a respeito deles. E estou gravando esses vídeos antes do debate, que foi programado aí, porque eu não posso ficar esperando esse debate, senão as coisas vão começar a ficar muito longas, né? Preciso fazer umas considerações que são o seguinte: em maior ou em menor grau, todos os candidatos pecam no quesito que eu tomo como norte nos vídeos do YouTube, como escolher seu candidato, que o parâmetro do como, quanto vai custar, de onde vêm os recursos, em resumo, como serão executados seus programas. Todos eles, de uma certa forma, pecam nesse aspecto. Em maior ou em menor grau, mas eles pecam. Bom, eles pecam porque se apoiam muito em propostas baseadas em verbas externas, ou seja, captação de recursos em inúmeros programas, o que para mim compromete a possibilidade da execução daquilo que eles se propõem. Porque não há garantias de obtenção dessa verba. Nenhum candidato pode chegar e dizer assim, não, porque eu vou conseguir verba. Ele pode até dizer, mas ele não tem como garantir tal coisa. Ele pode dizer o que ele quiser, mas ele não tem como garantir. Tá? Uns mais, outros menos, mas de modo geral, quase que 100% das propostas que eu vi estão apoiadas nessas ideias. Dessa forma, ideias execuíveis ficam comprometidas porque pode não obter os recursos necessários para que elas funcionem. Então, esse é um ponto que me chama a atenção e que me incomoda muito. Tá? Eu não vou conseguir fazer, para não ter que fazer um monte de vídeo. O ideal foi que eu fizesse um vídeo entre 10 e 15 minutos para cada candidato. Isso com esse monte de candidato, ou seja, a coisa se tornou inviável, então eu vou, evidentemente, que eu vou pontuar as minhas considerações, eu vou pontuar. Reitero que eu não estou aqui nunca foi essa a minha proposta, continua não sendo. Eu não vou indicar nenhum candidato, não é essa a intenção. É uma análise genérica de pontos que eu considerei, que eu consideraria para mim, e dentro da minha proposta de como escolher seu candidato, são relevantes. Muitos desses pontos, evidentemente, nem sempre são muito considerados pelo eleitor de modo geral, e é justamente esse o objetivo. Eu quero mudar essa maneira de ver, eu quero ajudar a mudar, eu quero dar outra maneira para o eleitor ver seus candidatos. Bom, um outro problema que eu vi, esse problema que eu vi na maioria dos candidatos, e o candidato do PSOL é um dos que tentou fazer isso melhor. Pontualmente ele até conseguiu. Eu quero esclarecer porque os partidos de esquerda possuem uma forma participativa de elaboração das ideias para campanha, de programa de governo, em nome do entendimento que eles possuem sobre o que seriam propostas democráticas, ou seja, na verdade o candidato não elabora propostas, quem elabora é todo mundo dentro do partido. Essa é a forma como eles veem essa questão. Isso tem vantagens, porque você pode, principalmente como esses partidos são muito voltados a líderes comunitários, que aí até eu teria uma crítica, mas isso não é o lugar de eu fazer essa crítica. Você tem ideias vindo de fontes populares, o que é uma vantagem. Entretanto, essa metodologia, ela
traz desvantagens, trazem prejuízos, porque diminui a amplitude das propostas. É uma questão ideológica que eu respeito, embora não concordar integralmente com ela. De um modo geral, quase todos acabaram agindo da mesma forma para montar as cartas de intenção que foram entregues ao Tribunal Eleitoral. Já expliquei por que eu chamo de carta de intenção. De modo geral, alguém sentou no computador, escreveu ideias do candidato na forma do tipo: eu acho que isso tem que ser assim, aquilo tem que ser assado. Em pelo menos um caso, dá para se perceber nitidamente, no caso o Dr. Luiz Ribeiro, isso foi diferente. Foi chamado um profissional de marketing que montou um programa de governo. Na verdade, se você olhar as coisas que estão lá na proposta do Luiz Ribeiro, sinceramente, tem muito pouca coisa que saiu da cabeça do Luiz Ribeiro. Ou, no mínimo, elas sofreram um marketeamento dessas ideias. Alguém que deve ser um especialista em marketing, provavelmente marketing político, né? Marketing político, ele montou um PowerPoint, como todos montaram um PowerPoint, e listou um monte de ideias para cada secretaria, sem nenhum compromisso com as questões que eu considero fundamentais. Como, quanto vai custar, de onde virão os recursos. E isso se tornou tão evidente no caso do candidato Luiz Ribeiro, que tem gente que muita gente até que nem está com esse foco que eu estou na proposta, questionou ele: como é que você vai fazer isso? De onde vai sair dinheiro? Essa tua proposta não cabe no orçamento? De onde vai vir dinheiro para isso? Tem coisas que saltam aos olhos. Eles perderam realmente o patamar desse assunto. Então, eu considero, das cartas de intenções, a carta de intenção do Luiz Ribeiro a pior de todas elas, porque ela pegou um leque tão grande que a maioria das propostas, ou elas serão executadas via maquiagem. Se você quiser entender o que eu falo dessa questão da maquiagem de execução de propostas de governo, essa que eu chamo de maquiagem, é só você olhar, assistir lá os meus vídeos no YouTube, como escolher seu candidato, que você vai entender o que eu chamo de maquiagem. Ou elas simplesmente não serão executadas. E aí vai vir a desculpa: não, porque a verba que vinha, que tinha, que não sei o que, não saiu, que não aconteceu. Muito bem. O que acontece? Eu não vou aqui, então, explicar essa coisa da maquiagem, porque a maquiagem visa o candidato depois ter a desculpa: não, mas eu cumpri o que eu disse que ia fazer. Porque, como ele não diz como, ele faz o que dá na telha, né? Pensa nisso. Por isso é que é tão importante o como. Falar especificamente desse candidato, quando eu falar especificamente do candidato Luiz Ribeiro, eu retomo esse assunto, amplio algumas consequências. Eu vou começar falando do que considerei com propostas de mais baixa sustentação. Leandro Neves. O candidato Leandro Neves é curioso porque ele, se vocês lembrarem no que eu falei da armadilha para vereador, do candidato que às vezes varre uma servidão e acha que a comunidade toda vai votar nele por causa disso, esse candidato Leandro Neves, ele caiu nesse tipo de armadilha, que não deveria, por ser um candidato a prefeito. O que acontece? Ele achou que, porque é bolsonarista, ferrenho, de megafone, porta de Palácio do Planalto, receberia os votos que o presidente teve aqui em 2018. Pelo visto, ele mesmo elaborou um PowerPoint bastante fraco. Ele possui uma formação superior e elaborou algumas ideias em consonância com aquilo que é pregado pelo presidente. A aplicabilidade de sua proposta acabaria em uma necessidade de índice de aprovação do presidente que são irreais. Isso além dos problemas que eu já tinha relatado anteriormente. Por outro lado, por serem de pouca monta,
Alguns ajustes talvez permitissem sua implantação sem verba externa, já que a proposta dele é pequena, são poucas coisas. Dessa forma, a resistência às suas ideias seriam mais políticas, da mesma forma que o presidente enfrenta lá no Congresso essas dificuldades para aprovar as suas ideias. Não vejo nele possibilidade de sair com algum crédito político que o permita uma maior relevância no município no futuro. Estratégia errada, entendo que com outros candidatos, também se dizendo bolsonarista, embora menos efusivos no pleito, poderia, a partir de uma coligação, eleger-se vereador e, a partir de uma atuação ideológica, alavancar um futuro. Na verdade, toda a candidatura dele é um enorme equívoco político. O Pedro Gil. Bom, Pedro Gil comete um erro parecido, porque ele achou que o período que ele passou como um prefeito interino iriam credenciá-lo a uma candidatura. Então, como isso não acontece, a candidatura também não decolou. Ele tem uma louvável postura pró-agricultura e sua simplicidade passa algo muito importante: uma credibilidade pessoal. Tá? Ele é um candidato que, se você procura um síndico, ele é o candidato. O que eu falo do síndico? O síndico é aquele camarada que não vai fazer nada de muito diferente. Ele vai fazer com que as coisas dentro do prédio fiquem funcionando. Para isso, o Pedro Gil é bom. Mas não espere que ele alavanque nenhuma outra coisa, porque ele não vai... falta estrada para ele fazer isso. Muito bem. Um outro ponto a favor dele, que ele é um bom ouvinte. É uma pessoa que ouve o que as pessoas dizem a ele. Tá? Bom, aqui tem um outro ponto que eu quero abordar no caso dele, que não é uma afirmação, mas é uma possibilidade baseada em histórias anteriores. É possível que essa candidatura do Pedro Gil seja uma candidatura de coelho. Que é aquela coisa que você usa em corrida, São Silvestre, por exemplo, usa, que um determinado corredor dispara na frente para ditar um ritmo da corrida, mas ele não parte para chegar. É possível que a candidatura do Pedro Gil tenha sido construída para controlar os votos de um outro candidato que tem uma penetração grande no interior. Isso não é ilegal. Nós vamos ver daqui a 2 anos se esse procedimento, se essa questão procede a partir de candidaturas a deputado e tudo mais. Geraldo Menezes podia ser o candidato da esquerda moderada e até aglutinar alguns aspectos. Ele poderia ter se aproximado de alguns partidos dessa esquerda moderada e fazer um trabalho interessante. Como tem experiência, tem um bom discurso, mas como não deixar de ser, é um discurso populista nos moldes da figura histórica de Leonel Brizola. Ele poderia ter assumido essa postura de centro-esquerda e tentar aglutinar um pouco mais da esquerda em torno de si. Ele possui alguma experiência em gestão pública, é uma pessoa intelectualmente capacitada, mas isso não credencia para ser o melhor candidato. Algumas das suas ideias são muito chavonescas. São chavões conhecidos e por isso populistas, mas carecem... Esse discurso populista, na minha opinião,
tirou, que pelo descrédito que o discurso populista vem tendo, o discurso populista tradicional como o dele, ele tirou credibilidade de muitas das suas propostas. Não que elas não sejam sérias, mas o discurso tira a credibilidade da proposta. Bom, o Rodrigo Koblitz, seu programa parte, conforme eu falei, de uma participação coletiva, que se por um lado ganha em viabilidade de execução, ela perde em amplitude. Ou seja, ela é pobre para o município como um todo. Fica um pouco cai um pouco na situação do Pedro Gil, do síndico. Assim, por exemplo, ele fez uma proposta interessante com relação à geração de emprego, porque ele botou nessa proposta de geração de emprego exatamente aquilo que eu cobro. O como, quanto vai custar, de onde vem o dinheiro. A proposta de geração de emprego dele é real, perfeitamente execuível, sempre, exclusivamente dentro do município. Ele tem uma visão, eles fizeram, mas isso é natural nos partidos de esquerda, o que é bom. Ele tem uma noção construída muito boa das mazelas financeiras do município. Ele peca um pouco pela timidez dessas propostas. Ele tem uma boa visão, e isso é proporcional à formação dele, de um todo ambiental e agrícola. E é justamente a minha crítica a ele essa questão da timidez, porque pelos meus estudos da capacidade de realização do município, ela é bem maior do que aquilo que o Koblitz propõe. Ou seja, ele com os recursos só do município, ele poderia fazer um programa muito mais agressivo do que o que ele fez. Tá? Essa é a questão. Bom, é o único candidato que não trabalha com verbas externas. Até porque nem poderia, porque pelo partido em que ele está, dificilmente ele vai obter algum tipo de verba externa. A não ser aqueles programas em que o governo é obrigado a repassar. Faltou, e isso é muito comum nessas propostas que vêm nesse sistema que o pessoal usa de participação popular, como eles chamam, isso é uma característica, é que há uma certa dissociação das ideias. Elas não são perfeitamente integradas num conjunto de gestão. Tá? Eu sugiro daqui da próxima vez, o candidato do PSOL ponha um pouco mais das ideias dele. Não que ele não tenha essa participação popular, eu acho ela boa, desde que o candidato a prefeito tenha a prerrogativa de pegar essas propostas e colocar na construção daquilo que ele pensa enquanto executor. Isso é um ponto de partida fundamental. Tá? Bom, nesse vídeo são sobre esses candidatos que eu queria falar. O próximo vídeo nós vamos prosseguir com os demais candidatos. Até lá.